conta pra gente aí sua participação, o tema da sua palestra, como vai ser. Olha, a minha participação, aqui a Matilha Cultural é um lugar que eu sempre venho. Eu sempre faço muita coisa aqui, inclusive a audição do meu disco, Corpo Fechado, Mente Aberta, foi aqui, foi mês passado, né? Se não estiver enganado. E já fiz muita coisa aqui. O lançamento do videoclipe Ritmo e Poesia foi aqui também. Então a Matilha é um lugar que eu já conheço muito bem. Estou voltando para poder falar do hip hop. Eu estou em casa. Estou na minha zona de conforto. Certo. E Thaís, o tema da sua palestra, você vai passar um contexto do hip hop, um contexto atual. Qual é essa mensagem que você vai mandar aqui para o pessoal? Olha, eu costumo sempre passar o meu ponto de vista, mas eu gosto muito que as pessoas me perguntem coisas. Senão fica muito a minha verdade, fica muito aquilo que eu quero falar, simplesmente. Às vezes a pessoa que está ali assistindo tem a vontade de fazer uma pergunta, de matar uma curiosidade. Então eu falo um pouco, mas deixo as pessoas também fazer a pergunta para elas. Eu acho mais interessante. Certo. E vou te cortar aqui. O inédito, assim, você Porque em casa a gente assiste muita coisa. Sim. E é sempre minha esposa que tá, daí é tal coisa que está assistindo. Mas a gente assiste bastante coisa. Eu não sei te dizer se esse ano ou agora eu assisti. Eu vi um documentário que mandaram para mim, para eu assistir, mas é um documentário que trata muito da música rap. O mercado, a indústria, como é feito. Não é uma coisa da. Isso. Que fala mais sobre o rap estadunidense. Quem vai aparecendo? Tá. Pode falar dele? Você acha? Não, achei interessante, porém, por exemplo, eu falo inglês. A versão que foi pra mim não foi traduzida, não foi legendada. Não tinha legenda? Não tinha legenda. A gente até tentou buscar, mas não teve como. Mas é interessante, vou falar isso, porque é o seguinte, o interessante desse documentário é que, por mais que eu não tenha entendido muito o que está escrito pela forma da legenda, lembra muito o que aconteceu aqui no passado, o que acontece hoje. Buscando maneiras de desenvolver sua música, a tecnologia, lá já tinha essa tecnologia, aqui a gente não tinha, a gente tinha que se virar como podia, mas eu vi uma imagem que parece preto e branco, se eu não estiver enganado. Então é uma coisa que é bem no início, se eu não estiver enganado, dos anos 90 lá, porque começa com o BRD, falando com alguém no telefone, se eu não estiver enganado, parecia 104. Sim, mas eu não tenho certeza. Então falar muito dessa época do rap latino-americano. Mas se a gente for pegar bem os primórdios, eu assisti ainda uma inglês, assisti um legal, bem antes disso. Então, mas é interessante que a gente vê como, mesmo que ele já tenha uma indenização de figuras importantes, não só para a indústria, mas também para a Anteontem a gente assistiu até a exibição de um antigo, do Paulo Caldas, acho que o rap aqui em São Paulo. É antigo, né? E aí, assim, 25 anos até. Isso aí, se não estiver enganado, na casa da leitura, meu tempo, se não estiver enganado. Já rolava lá, acho que teve uma reunião, se não estiver enganado, um evento e rolava isso. Tem algum documentário de rap? Olha, o Rock Saber foi feito em, se eu não estiver enganado, foi feito em Roma. Tem um curta-metragem, uma data da pesada, que foi feito em 87. Sim. Foi feito, inclusive, Imaginação Bento e o Antigo Momento. Já é um curta-metragem. Tem um outro próximo que eu não vou conseguir me lembrar, cara. Também é um documentário feito aqui em São Paulo sobre o rap. É que a gente, eu posso estar errado, mas acho que foi feito poucos documentários de rap e mais documentários sobre rap. É uma coisa mais real. Show. Obrigado. Deixa eu aproveitar para fazer uma foto com o celular. Deixa eu tirar uma foto. Vamos, claro. Uma das lendas da música brasileira,
né? Não só do rap, não só do hip hop, pioneiro no gênero, mas ele é uma das lendas da música brasileira, o Taíde. Ele vai falar aqui sobre a ascensão do hip hop, partindo do filme It Was All a Dream, que é um filme que faz parte da nossa programação. Se eu não me engano, tem uma exibição amanhã, acho que na Cinemateca Brasileira. Só conferir na programação. Quem não assistiu, vale a pena ver. Eu acho que lá vai ter legenda, viu, também. Eu acho que sim. Tomara. Enfim, Taíde, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. É uma honra. Muito feliz de estar com você aqui. O microfone é todo seu. Vou deixar com você e com o William, que está aqui, que vai fazer toda a bagaça do negócio. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado pela presença. Agradeço o convite de participar desta conversa, desse bate-papo. E é muito louco ver que hoje estamos nos deslocando para certos lugares para falar sobre documentário de rap, de hip hop, uma coisa que no início nem pensava que seria possível acontecer no Brasil. E acontece, está acontecendo agora, por exemplo. Então eu fico muito agradecido por vocês terem me convidado. Muito obrigado de verdade. Para quem não me conhece, me chamo Altair Gonçalves, mais conhecido como Taíde. Eu tenho 57 anos, vou fazer 58 agora em novembro, se Deus quiser. Eu sou de Escorpião. Eu recebi o filme, It Was All a Dream, e eu não entendi, porque eu não falo inglês, e estava sem legenda. Mas eu fiz uma observação, que mesmo que eu não conseguisse entender o que estava sendo dito, a atmosfera é muito parecida, né? Porque as pessoas ali com seus problemas diários, indo para estúdio para ter que fazer a sua música, aí tem a indústria, as gravadoras, rádio, a maneira como você divulga o seu trabalho, qual público você quer atingir, as palavras que você usa. Então fala um pouco de uma coisa que eu conheço, que é a música rap brasileira. E nós temos o nosso jeito de fazer, né? Eu sei que lá fora, hoje, eles usam muito a música do mundo. Sempre isso aconteceu, né? A música do mundo para se fazer a música deles. E, não sei porquê, é claro que eu sei, ultimamente estão usando muita música brasileira. E eu tenho comigo que muita coisa que fez sucesso lá fora se deve muito ao músico brasileiro. Porque eu sempre falo, sem medo de errar, que, como posso dizer, a gente consegue tocar qualquer estilo musical. Qualquer música que a gente ouve, independente do idioma, a gente consegue reproduzir. Já o músico de outros países tem uma certa dificuldade em fazer a música brasileira, em tocar a música brasileira, porque é uma matemática diferente. A gente usa a nossa matemática totalmente diferente da matemática deles. Eu não sei explicar para vocês, mas eles sempre acham complicado a maneira como o baixo é tocado, a bateria, sabe, a guitarra. Tanto que ficaram loucos quando o Jorge Ben e outros músicos brasileiros chegaram com o violão todo quebrado, né? E até então só músicos que tocam guitarra faziam aquilo no violão. Aí de repente chega um carinha do Brasil fazendo o que eles faziam na guitarra no violão. Então a gente tem uma maneira diferente, uma maneira especial de fazer música. E pode ser do lugar que for, pode ser da Índia, pode ser do Egito, pode ser da Europa, não importa. A gente toca a música e a gente aprende. E aprendendo aquilo, a gente vai desenvolver a nossa maneira de fazer. E foi isso que a gente fez com o hip hop aqui no Brasil. A gente pegou, aprendemos o que era hip hop na época e vimos a importância de se fazer a nossa maneira, até porque não tinha como a gente simplesmente, aí meu irmão, tudo bom? Chegou agora, hein? Tá tudo bem? Beleza. Então a gente faz da nossa maneira o nosso hip hop. Muita coisa mudou de lá pra cá, dos anos 80 até agora, mas
quem diria, o hip hop continua firme e forte a cada dia que passa. E muitos já falaram para mim lá fora, vocês ainda continuam, conseguem manter a raiz do hip hop viva. Como é que vocês conseguem fazer isso num momento como esse? Eu entendi quando a pessoa disse num momento como esse, que tem a ver com a indústria em si, né? De moda, de filmes, né? O cinematográfico, o fonográfico. A gente faz porque a gente aprendeu a fazer por amor. Quando a gente aprendeu a fazer nos anos 80 era só para a gente se divertir, para a gente se reunir, para a gente se conhecer, descobrir muita coisa. Eu descobri que eu poderia compor letras, eu descobri que eu podia dançar break, eu descobri que eu poderia lançar um livro, eu poderia fazer uma entrevista. Isso a cultura hip hop abriu a nossa mente e fez com que a gente se enxergasse. Então é uma coisa que não tem volta. Não tem volta. Já me perguntaram, mas você acha que você desse jeito, você não acha que você está desmerecendo a sua cultura brasileira? Muito pelo contrário, a gente está fortalecendo a nossa cultura com uma cultura que não nasceu aqui, mas que com certeza fez muita gente nascer novamente. Eu sou um cara que nasci pela segunda vez depois da cultura que descobri a cultura hip hop, ou ela me descobriu, sei lá. O importante é que a gente se encontrou, né? Então a gente, se a gente fosse fechar a porta para outras culturas, não teríamos o reggae no Brasil, a gente não teria o rock no Brasil, nem mesmo zouk. Tem gente que faz zouk no Brasil. Então, se a gente tivesse fechado as portas, não teria essa mistura. Não teria essa mistura cultural, né? E a gente conseguiu fazer essa mistura cultural sem perder a essência da nossa raiz. Então, eu acho que a gente fez um bom trabalho até aqui e a gente vai tentar continuar fazendo esse trabalho bem feito para que outras futuras gerações possam continuar depois que a gente for. Dá uma descansada que todo mundo merece, né? É isso aí. Joia. Deixa eu falar só mais uma coisa. Eu tinha comentado lá, agora com ele na frente, que embora eu venha, eu vim até aqui para a gente conversar. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer sem problema nenhum. Até facilita aí o que eu vou dizer, entendeu? Beleza? Gente, perguntas? Eu queria comentar aquele lance lá que ele falou do inglês, né? Porque uma coisa é você falar inglês e outra coisa é você entender o inglês dos rappers, o inglês do gueto. É como se você tivesse que aprender inglês de novo. Eles falam 2 vezes mais rápido. E aí você tem que treinar, ouvir. Eu perco bastante tempo estudando isso. Eu já falo fluente, já tem uns bons anos, mas toda vez que eu escuto um rapper diferente, eu vejo uma gíria diferente que eu nunca tinha visto, um jeito diferente de falar. É complicado mesmo. É complicado. Aí entender, mesmo falando. Você não perde tempo com isso. Não, você ganha tempo. É um prazer. É um prazer estudar um pouquinho as letras. Né? É bom demais. É muito bom. Você sabe falar inglês, então? Falo fluente já desde os meus 17, né? Tô com 36. Mas... Bota o som de um. Essa é velha, né? Essa é bem velha. Eu até tentei fazer um curso, eu participei de algumas vezes. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com idiomas. Eu sempre costumo dizer que eu falo 3 idiomas, que é o brasileiro, o português, o palavrão e gíria. Essas 3 idiomas que eu sei falar. A minha filha sabe falar inglês. Outro dia até tomei um susto. Eu estava falando com não sei quem lá. Falei, o que você está falando aí? Não, estou falando com um amigo aqui. Wait. Caramba, já está assim desse jeito. Você não está entendendo. Já está desse jeito. Mas é importante saber falar outros idiomas. Eu tenho uma certa dificuldade. Mas quando eu estou num lugar diferente, num outro país, eu me viro bem. Consigo perguntar onde tem loja de disco. Essa é muito importante. Não é uma pergunta, um comentário. Como pessoa estrangeira, isto que você falou, quando escuto português, é outro português. É outra coisa. Sim, o que falou da gíria, quando escuto nacionais, coisas assim, tenho que pegar com um desejo de pesquisar um pouco da cultura. Entendi. Senão não chega a mensagem. Tem Uma que coisa- ter um desejo de escutar que eles estão falando de sua realidade.
para você entender, você tem que acompanhar com alguma coisa que possa te ajudar, um dicionário ou qualquer coisa parecida, né? Eu tive uma experiência, eu não sei se posso dizer parecida, sei lá, vocês vão tirar a conclusão de vocês. Quando eu escrevi minha primeira letra, eu não sabia escrever uma letra, eu não sabia compor. Aí o que eu fiz? Eu estava naquela época, já tinham lançado os Beast Boys, lançaram um disco License to Kill, se não tiver nada. Que é aquele avião. O avião, sim. License to Kill é o 007, né? É o 007. Tem do Kiss também. Eu já estava indo lá pro cinema. E aí, meu irmão, tá tudo bom? Tudo firmeza total? Eu tava ouvindo a música Paul Revere, que a técnica que eles usaram é muito louca, né? Que o beat ao contrário, né? Achei foda aquilo. E eles começaram a cantar, a mandar a rima deles. Eu falei, pô, isso aqui parece... Se fosse um brasileiro, ele estaria falando... Acho que ele estaria falando tal coisa. E eu comecei a escrever na fonética que eu entendia. This is a little story I got to tell. Tal. Eu falei, pô, eu vou escrever em cima disso. Aí eu comecei a escrever. Tem um camarada que vai cedo pro céu. E olha, aqui tenho certeza que não sou eu, porque ele fala alguma coisa, não sou eu, alguma coisa assim. Se você quiser descobrir, preste atenção no rap que eu fiz pra ti. Eu falei, pô, então eu posso continuar. E continuei escrevendo em toda a fonética que eu ouvia até o final da letra. Dessa forma nasceu a minha primeira canção, que foi Consciência, que é uma música que fala sobre uma coisa tão comum, infelizmente, que é o acesso da juventude às drogas, né? E aí a molecada começa a perder um pouco da dignidade, começa a faltar com respeito, não só com os parentes, mas com qualquer pessoa. Então, foi a minha primeira composição. Eu peguei um rap gringo, ouvi a fonética do que estava sendo dito ali e transcrevi de uma maneira como se fosse aquilo que havia sido dito. E é uma música que eu gravei no primeiro disco, Pergunte a Quem Conhece, de 1989. Na rádio não tinha uma piada do papagaio, que eles, né, com a música, eles... Como que é? Na rádio tinha uma piada que eles faziam isso, que eles falavam... É verdade. Então tinha uma que brincava dessa forma, né? Era clássica essa piada da rádio. Não lembro se era um papagaio, né? De inglês, tem uma que o cara fala... Você sabe falar como fala irmão em inglês? Não sei não, brother. E essa piada aqui é bem rápida, vale a pena. Pode falar isso. Então, prazer conhecê-lo. O prazer é nosso. Suas músicas, muito obrigado. Sabota. Uma das músicas mais nossas foi O Senhor Tempo Bom e a Honrado Sabotagem, né? Obrigado. Eu vi um parâmetro dessas duas músicas porque na época, né, se diziam que era difícil o rap nacional fazer o ritmo que eram os americanos, né? E tanto você quanto o Sabotagem na época conseguiram fazer esse som, na época assim, bem assim, no mesmo ritmo que os americanos faziam o hip hop, né? Aí eu te pergunto, foi muito difícil para você construir essa música Senhor Tempo Bom, tá? Trazer o nosso contexto e pegar aquela música com a pegada black soul, trazer um pouco do hip hop, foi complicado para criar essa música, para fazer essa música aqui para nossa língua, assim, foi difícil para você? Eu não vou dizer que foi fácil, porque é sempre complicado quando você vai desenvolver qualquer tipo de trabalho, né? Mas ela também não foi uma coisa tão complicada, porque era uma coisa que já estava inserida aqui no meu HD interno, entende? A música não era para ser assim, era para ser uma outra coisa. Era uma música que a letra ia falar sobre a experiência que eu tive assistindo pessoas, familiares meus, quando eu era garoto, que iam para os bailes blacks e eles voltavam fazendo os comentários, né? E eu ia fazer justamente essa questão do samba rock. Eu sempre vi eles dançando samba rock, eu achei muito bonito. E a base ia ser uma outra. A base ia ser hard work. Eu não vou lembrar o nome de quem é John Randy, eu não me lembro. É uma música que fez ia ser essa música. Mas aí, cara, eu pensei assim,
se eu falar só dos meus familiares, eu vou deixar de falar de um monte de coisa. Eu vou falar só de coisas que eu vi nos meus familiares. E se eu pegasse e falasse sobre o que eu via na TV, nessa época que eu era criança, o que eu via de música e algumas experiências que eu tive ao longo de que eu fui crescendo, né? Me tornando adolescente e tal. Aí eu decidi fazer o Senhor Tempo Bom, lembrando, tanto que eu começo falando que saudade do meu tempo de criança, quando eu era pura esperança. E eu comecei a lembrar que eu assistia Vila Sésamo, tinha a Uri Geller com aquela, não sei se é truque ou mágica, que até hoje eu não sei o que ele fazia. O Uri Geller era um cara que ele ia pra TV, pros programas de TV, e ele amassava, ele entortava a colher, um garfo, ele colocava um garfo assim, ele ia entortando, aí ele pegava e mostrava que realmente estava torto. Que existe um truque, se você pega ela e faz assim, parece que realmente ela fica torta e tal. Mas não, ele mostrava que realmente estava. Ele quebrou uma colher só fazendo assim, lá na partir em 2. Então era muito louco. Nossa, que coisa louca. E me lembro até hoje, por menor que eu fosse, eu me lembro até hoje a festa que foi, que demorou mais de um ano para parar com a festa do campeonato da Copa do Mundo de 1970. Cara, aquilo foi uma festa. Eu não podia sair pra nada, porque era garotinho ainda, mas aonde eu morava, a festa foi tipo 1 ano direto, sabe? Cara, peguei tudo isso e joguei na música. Quando eu fui apresentar a letra pro DJ Yun, que é o produtor da música, ele falou assim, essa é aquela parada lá que você falou do hard work, né? Falei, é essa mesmo. Falei, pô, cara, eu acho que essa daqui vai ficar melhor. Aí ele jogou a base. Eu falei, então essa daí. Eu achei que você colocou várias personalidades que eu nem conhecia, né? Como você começou a falar da Chic Show, sim, da galera que contava no centro, pra fazer tipo aqueles bailes de black. E aí eu sabia, tipo assim, eu já conhecia o Tony Tornado, mas não conhecia essa fase do Tony Tornado na Black Soul. Aí eu fiquei estudando mais a música dele, comecei a ver outras músicas que você foi colocando, várias outras personalidades que vocês curtiam na época, assim. Isso foi bem bacana que você abre o leque para as pessoas saber do Miguel, do Tony Tornado, do Chic Show, Elza Soares. Você fala de várias pessoas assim que são personalidades que a gente às vezes não tinha noção, mas depois que você começa a ouvir a música você vai procurar, né, essas músicas, né? A gente vai praticamente um dicionário, né, da música brasileira. Então agradeço aí Eu que agradeço a observação, muito obrigado. Valeu. Complementando esse comentário dele. Não, você depois ele. Tá. Porque vários filmes desse festival pincelam essa cena, né, do chic show, dessa influência do soul. Como é que isso foi pra você? Você viveu essa cena? Como é que isso influencia? Porque fala dessa influência em vários gêneros, né, musicais brasileiros. E imagino que o hip hop e o rap também bebe muito, né? Bebe, pop, né? Eu vou falar pra você, é muita coisa, Eu me lembro que o primeiro disco, um dos primeiros discos que eu peguei na minha mão foi o disco da Chic Show, um disco dos anos 70, e que tinha várias músicas, eu nem sabia que estilo que era. Eu não sabia que lá já tinha um rap, que era do Blowfly. Tinha uma música que eu adoro, do Tyrone Davis, que vamos chamar da In The Mood. Muito tempo depois eu fiz um rap em cima dessa música, no meu disco Assim Caminhou a Humanidade. Então veja bem, eu peguei um disco quando eu era garoto ainda, da Chic Show, ouvi todas as faixas, o tempo passou, eu conheci o pessoal da Chic Show, eles me deram um prêmio, que é o meu disco dourado, que eu tenho na minha casa até hoje, e participei do documentário da Chic Show. Isso é muito orgulho, irmão. Porque eu só ouvia falar de Chic Show, Eu me lembro que eu trabalhava num lugar chamado Blitz, mas não era policial não, fica tranquilo. Era a Blitz, que era uma empresa de jardinagem. Foi nessa época que eu me tornei, digamos, jardineiro. Eu ia fazer uns jardins por aí e tal. Cara, tinha um fulano lá, eu não vou lembrar o nome dele, que ele curtia os bailes. E a gente ia em cima de uma caminhonete, com aquelas roupas sujas de barro, pô, mas eu tava todo orgulhoso porque eu tava trabalhando, isso é muito louco. E aí, ele falava, pô, esse final de semana aí, cara, foi no baile da Chic Show, cara, o Homem-Árvore tava lá. Eu falei, Homem-Árvore? Eu falei, Homem-Árvore, cara, o Black Bahia. Eu falei, Black Bahia? Mano, aquele cara grandão, de cabelão assim. Eu falei, eu sei quem é. Eu não sabia que ele se chamava Nelson Triunfo.
Nessa época eu não sabia que eles chamavam Nelson Triunfo. E o Nelson Triunfo ele tinha vários nomes. Homem-Árvore, Black Bahia. Não sei porque chamava ele de Black Bahia. Ele é pernambucano, né? É, porque muita gente falava Black Bahia. Então, depois eu tive a oportunidade de conhecer de perto o Nelson Triunfo. Hoje eu posso falar que o Nelson Triunfo é meu amigo. Isso é muito louco. É muito louco, porque eu ouvia as histórias, eu já era fã. Eu não podia ver nenhuma imagem black rolando na TV que eu ficava hipnotizado. Sabe? Eu queria ver o que ia acontecer do começo ao fim. Eu parava, tudo que eu estava fazendo, tudo bom? Boa noite, tudo jóia? Como é que vai? Tudo beleza? Tá tudo bom, irmãozão? Como é que vai? Satisfação. É nossa. E eu ficava louco. E de repente, cara, um dia, por exemplo, eu estava assistindo o Silvio Santos. Silvio Santos, cara, eu entendi o que era a televisão, pra você ter uma ideia. E um dia eu estava lá assistindo o programa do Silvio Santos. Era domingo, né? Se não estiver enganado. Cara, tinha um concurso, tinha vários concursos. O Show de Calouros foi um dos melhores da história da TV brasileira, foi o Show de Calouros do Silvio Santos. E de repente ele apresentou, agora o pessoal da dança, o pessoal não sei das quantas, e entrou o Nelson Triunfo e fantasia. Falei, isso aí é louco, ó. É isso que eu gosto é isso que eu quero fazer na minha vida. E eu já fazia, né? Porque nessa época eu ia pros bailinhos, dança sol, aquela parada toda e tal. Daí veio o hip hop, eu pude me inserir mais ainda nessa cultura. Então, por mais difícil que tenha sido na época, eu tenho muitas lembranças de, sabe, de orgulho dessa... Porque é uma resistência realmente. Quando o Nino Brown fala que quando eles se reuniam no lugar, a polícia arrastava eles pelo cabelo black, infelizmente eles tiveram que passar por aquilo para que hoje a gente pudesse valorizar mais ainda o nosso cabelo black. E mais acima de tudo, valorizar e ter mais orgulho ainda de sermos negros. Porque tentaram de todas as maneiras que você possa imaginar nos eliminar. E o resultado é esse que você está vendo hoje. E não vamos parar por aqui, pode ser certeza. Aí, ó. Said, queria reforçar novamente os agradecimentos por você, né, tá mantendo o legado, né, do rap, do hip hop brasileiro. A gente sabe da importância da cena, tanto culturalmente quanto politicamente falando. Até em linha com o tema hoje, aterrissando com a temática, né, da ascensão, a gente sabe que o rap, sobretudo, ele bebe da fonte da política, né? Ele é um movimento político e o rap, pra mim, sem um conceito social, ele não é um rap. Tanto que eu obviamente, fui fundado no rap, né? Até comentando com um parceiro ali, eu aprendi inglês ouvindo músicas raps estrangeiros, né? Americanos, sobretudo, mas em meados de 2002, 2003, quando você começa a ter entendimento de Itaí, de DJ1, quando você começa a ter entendimento de Realidade Cruel, de Nadir, enfim, Sabotagem, entre tantos outros, você acaba também acontecendo, né, fazendo um acompanhamento de como que essa sociedade evolui, de modo que o rap retrata sobre isso. E a minha pergunta para você desde a ascensão, que é a temática do nosso bate-papo de hoje, como que você vê essa nova roupagem, essa nova responsabilidade do rap hoje no Brasil, para essa nova geração, a geração alfa, né, 2010 para frente, tendo em vista que, sobretudo aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma precarização muito grande do aparelhamento cultural, tanto que a própria Matilha aqui é uma casa de resistência muito grande, e você também tem uma precarização do próprio aparelhamento do hip hop, né, no sentido de ser essa potência que antes falava por nós, pelas periferias, pelas quebradas, e hoje você tem visto uma pressão muito grande, politicamente falando, Lei Anti-Oruan, por exemplo, que começou ali com o movimento do funk, mas vai resvalar em outros movimentos que usam a música para evidenciar coisas que acontecem ali nas grandes periferias, o rap, eu estou falando especificamente. Então como é que você vê isso e se na sua opinião você acha que isso de alguma forma vai estar se perdendo, ou qual que é a responsabilidade agora do rap para essa nova geração que cada vez mais tem difundido ideias, né, e que está lutando contra o sistema que sempre só eliminou, e você sabe muito bem disso porque você é a própria resistência, né? E aí, para terminar minha pergunta também, se você pudesse traçar um paralelo com uma das
tantas músicas que eu gosto suas, né? Mas tem uma em específica que é o feat que você fez com Sabedoria de Vida e com o Mano Brown, Quem Procura Acha, né? E tem um trecho da música que é o refrão que eu adoro, que você fala, quem procura acha, pode vir quem tem, mano que é mano, não tira ninguém. Eu acho que esse é o paralelo da responsabilidade das pessoas que vêm de periferia puxar outras pessoas. Enquanto pessoa preta, que aprendeu inglês, por exemplo, né? Hoje, enfim, tenho mestrado, já estudei fora, já viajei para vários lugares do mundo, mas eu vim de periferia. Nasci numa favela chamada Favela do Buraco Quente, em Osasco. Hoje minha vida melhorou bastante, moro lá até hoje porque a educação me salvou, mas o rap me salvou mais ainda, porque eu voltava revoltado para casa e o rap ele me acalmava de alguma forma para não pegar um 38 e sair metendo tiro hoje é bullying, né? Mas na minha época podia ser a gente estava revidando muita coisa ali. Não estou obviamente fazendo apologia à violência, mas existem temáticas diferentes ali, visões diferentes. Então, queria que você pudesse colocar isso de uma forma legal. Olha, você lembrou de uma música que eu nem lembrava mais. Caramba. Eu vejo que eu já me preocupei muito e fiquei pensando assim, e agora? Um momento que eu falei, e agora? Também já teve um movimento aqui em São Paulo de querer acabar, de querer minar a música rap. Isso principalmente nos anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas eu acredito que é sinal dos tempos de novo. Se a gente pegar todos os estilos musicais, mesmo o samba, você vai ver que o primeiro samba gravado, ele já falava sobre uma certa corrupção, né? O chefe da polícia, pelo telefone, mandou me avisar. Bezerra da Silva. Que na Carioca, isso é o Donga. Donga, eu lembrei de outro, Bezerra, que Bezerra cantava muito isso. E na Carioca tem uma roleta para se jogar, que é uma coisa proibida, mas o chefe da polícia já estava dando salve. Então o samba nasceu também com esse veio de denunciar. E aí você ouve vários, tem um grupo chamado, que eu gosto muito, chamado Exporta Samba, que mesmo na ditadura militar, eles fizeram tá, pega ladrão, e você vê que tá falando aí, alguém me chamou para este pagode e não me avisou que aqui não tem pobre. Até me pediu para pisar de mansinho porque eu sou da cor, eu sou escurinho. Aqui realmente está toda a nata, doutores, senhores, até magnata. Mas com a bebedeira e a discussão, tirei a minha conclusão. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Então também era uma denúncia, né? Isso, não vou dizer para você que se perdeu no samba. Hoje se faz um pouco menos. Mas sempre aparece alguém que vem para falar, tá cheio de titulares. É um cara que ele é muito respeitado. Ele faz samba dolente, ele faz samba romântico, mas também faz muito samba de protesto. Ele gravou um samba, um som com um Ed Rock. Então, sempre vão aparecer nós, novamente na história, puxando novamente esse bonde das pessoas que protestam, sabe? Me criticaram quando eu fiz a música Pra Cima. Falaram, pô, o cara fazendo musiquinha de festa, musiquinha de festa, musiquinha de festa. Eu duvido qualquer pessoa, por mais problemas que tenha na vida, se ela não tem a necessidade de chegar em casa, às vezes tomar uma caipirinha, colocar uma musiquinha para ouvir, ou mesmo tomar um copinho de suco e assistir uma TV, ou nada disso, e ficar só pensando na vida, nas coisas boas da vida. Todo mundo tem ansiedade de felicidade, de se sentir bem. E a música pode fazer isso. A música ela pode nos levar do inferno ao céu e deixar no meio. Depende de qual intenção você quer passar para as pessoas. Se eu tiver com raiva, eu vou escrever uma letra nervosa, como fiz agora com o Pega a Visão. Estava nervoso, estava chateado, estava puto da vida. O Pega a Visão. A partir do momento que eu já estava mais calmo, o que eu fiz? Vou fazer o Senhor Tempo Bom. Vou lembrar das coisas boas que eu lembrava da minha, certo? Mas ao mesmo tempo também eu peguei a música que eu falei de Tyrone Davis, que é In The Mood, é uma música linda, E ele pergunta pra mim, né, se ela tá no clima, que ele falou todo. Aí eu fiz, siga seu caminho em paz. Então depende muito de como você vai mandar essa
essa mensagem e quem você quer atingir com essa mensagem. Porém, a gente está vivendo um momento em que, diferente do tempo passado, o rap brasileiro continua sendo o patinho feio, mas aquele patinho feio que todo mundo quer ver, que todo mundo quer pagar para ver esse patinho feio. Existe uma época que ninguém queria chegar perto desse patinho feio. Você sabe do que eu estou falando. Essa época, existe uma época que todo mundo achava legal. Muitos não faziam porque não tinham coragem, sabe? Porque o rap tinha essa parada de protestar mesmo. Tivemos muitos problemas no passado, ainda temos agora, né? E isso sempre vai continuar. Cara, mas não tem como hoje, exigir dessa molecada que eles falem o que eu falei no passado. Porque a minha experiência de vida no passado, embora eles ainda vivam em favelas e tenham uma realidade semelhantes, eles também vivem coisas diferentes, né? Hoje, o jeito de se divertir dessa rapaziada é diferente daquela época que eu fui adolescente. Para me divertir quando eu era adolescente, ou eu ia pra rua jogar bolinha de gude, rodar peão, sabe o que é? Correr atrás de balão, quando podia ir, né? Hoje não, cara. Hoje eles mesmos fazem a festa deles, hoje eles têm outra maneira de se divertirem. Eles passam na rua, todo mundo sabe quem são, entende? Hoje é bem diferente. A única coisa que eu sempre falo para todo mundo é que é o seguinte: quer fazer sua música, faça do jeito que você quiser, mas nunca deixa de ser verdadeiro. Não diga coisas apenas para agradar. Às vezes o cara nem é tudo aquilo que ele está falando, mas ele está falando para ser aceito, para ser bem visto, para ter um bom dia de quem ele admira. Então eu acho que isso não é legal. Independente do que você vai fazer, seja verdadeiro. Não é vergonhoso ser feliz. Ser feliz não é vergonha para ninguém, cara. Inclusive nós nascemos para sermos felizes. Só que aí, infelizmente, colocaram um monte de tristeza na nossa história, entende? E nós temos que falar dessas tristezas. Mas, acima de tudo, a gente tem que mostrar que a gente nasceu para ser feliz e somos felizes independente do problema. A gente chora, a gente quebra tudo, a gente se revolta. Cara, mas quem coloca cor, gíria, música boa, dança de qualidade em todos os âmbitos artísticos do mundo, somos nós. Porque mesmo com toda a tristeza que jogaram pra gente, a nossa felicidade de ser o que somos fala muito mais alto, irmão. Tá ligado? É difícil ser preto, irmão. Mas é mais difícil ainda é você não assumir a sua negritude, tá ligado? E eu sou até o osso, graças a Deus. É nóis. Aí, filha, abriu e eu consegui pegar sozinho, hein? Segura aí. Opa, ali. Opa, e aí? Como é que vai? Tudo bom, velho? Opa, tudo bom? Com o Mano Brown, você falou que se paga um preço pelo pioneirismo das coisas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Se paga um preço do pioneirismo... Boa noite, irmão. Valeu. Estamos aí. Paga um preço porque é o seguinte, veja bem. Eu, quando comecei, já tinha rap aqui no Brasil. Eu ouvia Pepeu, Mike, fazendo as rimas deles, que sempre fazia paródia de música americana e tal. A mesma maneira como eu falei, eu fiz minha primeira letra. Né? Eu vi um rap gringo e escrevi em cima. E o Pepeu, ele pegava as letras e ele transformava numa história brasileira, mesmo que ele não entendesse o que estava rolando na letra gringa. E assim ele fez o Bastião, ele fez o rap do Cachorro, que foi em cima do Houdini, uma música chamada I'm a Ho, I'm a Ho, e não I'm a Ho. E ele fez desamarrou e não amarrou. Então é a história de um cachorro que alguém foi lá, desamarrou e o cachorro fugiu. Mas era a maneira de fazer o rap. Quando eu cheguei a fazer o meu som, isso em 1988, eu tive essa oportunidade de lançar o primeiro rap que se tornou popular no Brasil inteiro. Então, o rap que tocou em gincana de escola, tocou numa gincana do programa do Silvio Santos, uma pessoa foi lá falar uma frase da música, tá ligado? E nessa época, além da música Corpo Fechado, tinha também a música Homens da Lei, que era uma música que denunciava a violência policial no Brasil. Inclusive, é o primeiro rap denunciando isso. E as pessoas cantavam tanto o Corpo Fechado, que muita gente chama de Meu Nome é Taíde, quanto o Homens da Lei. Porém, o Homens da Lei, por um breve tempo, ele se tornou gíria
para poder identificar quando estava chegando a polícia. E alguns lugares falavam assim, Oscar Taíde. Graças a Deus que ficou no passado essa lei. Graças a Deus que ficou no passado. Mas a gente sempre tem esse lance de falar a realidade. Dura e nua e crua, direto, do jeito que o rap é. Tanto que no Corpo Fechado, eu comecei dizendo, me atire uma pedra que eu te atiro uma granada. E a história reservou essa parada de que em 88, quando lançamos o Corpo Fechado, era o ano que também estávamos comemorando os 100 anos da abolição da escravatura, que foi em 1888, que foi apenas um jogo político, né? Todo mundo fala que, nossa, deu a liberdade. Não deu nada. Não deu nada. Foi por interesse político, vamos parar de utopia, entendeu? Então, essa parada do legado, do pioneirismo, é que é o seguinte, a gente teve que fazer muita coisa acontecer, muita coisa. A gente teve que engolir muito sapo para poder chegar aonde o rap brasileiro está hoje. A gente teve muita porta fechada, a gente teve muita perseguição policial. Se vocês estão vendo uma perseguição policial agora, nessa era de tecnologia, você imagina como era na época que não tínhamos tecnologia, não tínhamos celular para filmar, não tinha TV interessada em nos acompanhar, não tinha ninguém interessado em nos dar um apoio jurídico, digamos assim. Então a gente teve que ralar, e valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Muitos desistiram, eu não condeno, porque cada um sabe as dificuldades que tem que enfrentar na vida, né? Então, eu já vi gente falar, não, mas tal fulano, tal grupo desistiu. Não, eles não seguiram adiante. Mas vem cá, quem disse que eles não são importantes? Quem disse que eles não fizeram nada? Quem disse que eles não fortaleceram o quanto eles puderam? Eu sei, muitas vezes, eu tive vontade de parar. Eu não parei porque eu tive algo a mais que pudesse falar, ó, não, vai pra frente. Cara, mas não tem como condenar quem parou. Não era ele que estava lá com ele todo dia para ver as dificuldades dele. De repente ele parou e foi isso que salvou. Foi ele ter parado. Mas ele nos auxiliou e nos deu força quando a gente necessitou. Então, o que rola hoje eu tenho muito orgulho. As pessoas passam, já sabem o que é rap. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu falo. Estou começando a falar agora, porque eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, mas teve, no início de tudo, eu me lembro que eu tive que chegar num lugar e explicar para as pessoas o que eu ia fazer. Explicar o que é rap. Eu tive que explicar que era uma música que estava chegando dos Estados Unidos, assim como já tinha chegado o funk, assim como tinha chegado o soul, assim como já tinha chegado a melodia, que a gente gosta tanto, tal, tá chegando esse ritmo. Gente, as pessoas viravam as costas, não estavam nem aí. Hoje você não precisa explicar nada, irmão. Hoje todo mundo sabe o que é rap, o que é hip hop. E nós, veteranos, nós temos grande parcela nessa informação que todo mundo sabe hoje. E eu me sinto orgulhoso por isso. Pode falar, irmão. Irmão, quero saber, quando eu ia em 92 na São Bento, quando a gente chegava na São Bento, todo mundo falava, mano, o pioneiro é ele, tá aí ali, tá, você tava com o microfone sempre dando um salve pra nós, ficar de boa, não causado, pra dançar break. Eu quero saber o que mudou daquela época pra hoje em dia. Irmão, o que mudou daquela época pra hoje em dia é que, infelizmente, a gente não vê tanta gente que diz isso pra molecada, né? Eu acho isso, eu fico meio chateado com isso, porque parece que você alertar hoje parece que é uma coisa meio fora de moda, sabe o que é? Não faz parte do mainstream. Com as suas ideias que você falava lá na São Bento, lá, era bem gravada por todo mundo que dançava break, todo mundo absorvia os bagulho e levava pra frente, tá ligado? Pode crer. Por isso, porque inclusive naquela época, hoje a gente não ficava no celular, né? Vendo as notícias que estavam rolando. Hoje não, hoje eu mesmo, toda hora eu tô aqui no celular vendo o que tá acontecendo, que tá mandando mensagem pra mim, mandando mensagem pra outra pessoa, tá ligado? Eu tô nessa pegada. Mas naquela época, pela falta de tecnologia que tínhamos, as pessoas prestavam mais atenção. Então a gente fazia valer a palavra de uma maneira muito consciente, sem querer faltar com respeito com ninguém. Se ouvia muito pouca besteira naquela época, e hoje a gente nem compara, cara. Hoje a gente vê muitos absurdos, irmão. Muita coisa sem conteúdo sendo dito. Mas é a nova realidade, irmão.
O importante é a gente saber que nós plantamos ali e que as pessoas vão poder colher e que isso pode inspirar outras pessoas a chegar e fazer um bom trabalho, como é o caso, por exemplo, do Djonga. O cara chegou de repente aí, o Nego Max, sabe o que é? Eles chegaram e estão fazendo. Eu acredito que amanhã, depois, vão chegar outras pessoas também. Eu conheci os dois antes da fama. Pode crer, tá ligado? Eu Né? já tava com nós já. Pode crer. Aí os caras estourou, daí foi mó da hora. E nunca se teve tanta mulher no hip hop como se tem hoje. Cara, dava pra contar nos dedos a quantidade de mulher que tinha fazendo rap, dançando break, fazendo grafite, sendo DJ. Hoje, irmão, você perde a conta. Você perde a conta. Graças a Deus. Que, infelizmente, o rap em si, mais do que o hip hop, o rap ele sempre foi muito machista. Né? Quantas e quantas vezes eu vi os caras tentando desourar as meninas, entendeu? Em show, em festival. Até na roda de break. Até na roda de break. Hoje não tem mais isso, irmão. Hoje, as meninas fazem o bagulho dela, não tem que nem falar nada pra ninguém. Quando você vê, já foi, já aconteceu. Quem foi a primeira? Primeira mulher? Desde o início. A primeira mulher? Não entendi. A primeira mulher rapper do rap Olha, nacional. existem muitas histórias. Eu acredito, eu não sou o dono da verdade, mas eu vou pesquisar. Eu acho que a primeira a gravar um disco foi a Tula Mello. Nós temos uma pioneira no ABC, que é a Ieda Rios. Nós temos a Lady Rap, que também fez o seu nome nos anos 80, 90. E temos várias outras. Lucy Regina, Sherline, Sweet, Negra Lee. A Negra Lee, ela veio nos anos 90 com o RZO. Então falando um pouquinho antes. A Rose MC, ela acabou de lançar um som aí com a Ana Preta e a Ieda Rios também. Então hoje, graças a Deus, o hip hop ele está um pouco mais consciente e um pouco mais democrático, digamos assim. Mas nem sempre foi dessa maneira. A mulherada teve que conquistar. Não teve esse negócio de, não, os caras são legais, os caras deixaram. Não foi assim. Elas é que chegaram lá, insistiram e conseguiram conquistar. Bom, a mulher sempre fez isso, né? Estou chovendo no molhado, né? Acho que aqui, né? Primeiramente como fã, né? Certo? Aí, é o seguinte, eu já tive o prazer de fazer várias perguntas para ti em diversos momentos e eu não me canso de ouvir você falar por conta de todo o repertório que você traz pra gente, que é muito rico, tá? Dessa vez eu queria falar contigo, se possível, que você explicasse um pouco pra gente sobre uma das principais músicas suas, tá? Que ela foi lançada em 95, naquele seu single Afro-Brasileiro, tá? Você tinha acabado de fundar uma gravadora própria, a Brava Gente, você tinha se desvinculado da sua gravadora antiga e você percebe que naquele momento ali o seu texto ele tem uma mudança significativa. Você sai de um contexto mais regional e passa a ser um pouco mais abrangente na sua proposta, tá? Já tinha vindo em 94, né? Quando você fala a história do Brasil e tal, já tinha um pouco mais abrangente. E em 95 você vai lançar o Afro-Brasileiro. O que eu acho legal dessa letra que você traz pra gente ali, que é uma coisa muito sutil. Você traz pra gente ali um zumbi, certo, dos Palmares, que você traz uma figura muito próxima a um preto velho ali. Zumbi e preto velho pra você é uma coisa muito próxima ali. Você traz a sua religião pra dentro de uma descrição de uma personagem histórica. E em cima disso, você coloca também ali que a gente importava santos de outros terreiros e isso é uma falta de respeito. Como que você vê então, nesse momento da sua composição, essa ideia onde se discutia muito Zumbi, Martin Luther King, Malcolm X, como que você vê essa ideia de importar santos de outro terreiro para discutir o que você acabou de apontar, que é fundamental na sua obra, a negritude? Não sei se você vai concordar comigo, mas foi uma época da febre de se usar camisetas de Malcolm X, de Martin Luther King, né? Eu me lembro que o Nelson Truffaut fazia, a gente chamava de África, aqueles cordões de couro, né? Com o mapa da África e tal. Mas a gente via muito mais pessoas usando camisetas, bonés, jaquetas de Malcolm X, até Public Enemy e Martin Luther King. Mas a gente não via uns Zumbi dos Palmares, a gente não via um Gangazumba, a gente não via as mulheres que fizeram história. A gente não via muito da nossa história na rua.
E quando eu digo importando santos do nosso terreiro, eu não me excluo. Eu estou ali inserido nessa história, porque eu também fiz isso. Tem a capa de um disco meu, se eu não estiver enganado, aquela que tem um tocadisco, Hip Hop na Veia. E que na capa eu tô com uma bombeta do New York Yankees. Provavelmente hoje, com certeza, eu não estaria usando New York Yankees, eu estaria usando alguma coisa nossa. Um símbolo da minha empresa, ou uma frase minha, ou qualquer coisa parecida. Mas naquela época ainda existia essa questão. E quando eu falo importando os santos para o nosso terreiro, é justamente por isso. A gente deixava muitos personagens, não que eles não sejam importantes, nada disso. Inclusive a gente se inspira muito por muitas das coisas que eles fizeram, do que falaram e que deixaram registrado, para que a gente possa seguir o nosso caminho. Mas eu queria ver mais coisas nossas. Sabe o que é? Eu queria que Besouro, por exemplo, tivesse sido lançado naquela época, cara. Eu não queria, sabe, é legal assistir Besouro agora, se eu não estiver enganado, nos anos 2000, né? Mas eu queria ter assistido Besouro nos anos 80, cara. Entendeu? Mas não, a gente veio, tivemos que assistir o Beat Street. E quando eu falo Santos pro nosso terreiro, é tudo isso, não é só personagens, mas filmes, músicas, sabe? Muita coisa a gente teve que importar para que a gente pudesse se auto-reconhecer. Ou achar, ficar mais à vontade. Falar, não, agora eu tô melhor vestido assim, assim que eu gosto de ser. A gente leu muitos livros gringos antes de chegar nos livros brasileiros. Então eu não estou aqui condenando, estou dizendo que nós fizemos isso, porque apagaram a nossa história. E quando a gente começa a escrever letras falando da nossa história, eu pelo menos percebi quantos personagens gringos eu estava diante. E eu precisava falar de um ou dois, e eu não tinha tanta história para poder contar, porque a nossa história foi apagada, tá ligado? Graças a Deus agora com a internet, a gente tem essa possibilidade, né? Bandidos são Bill Gates, bem dito. Porque agora nós temos essa possibilidade, né, cara? De estar pelo mundo afora aí, buscando as histórias pra gente poder construir novas letras e novas músicas contando sobre nós mesmos, né? Eu fiquei sabendo que em Portugal eles sabem mais da nossa história do que nós mesmos, cara. Tá ligado? Então é muito complicado quando você vê que toda vez nós temos que ser ladrão na novela. É sempre alguém que está morando na rua. É sempre alguém que está envolvido em algum tipo de vício. É sempre alguém que conseguiu dar a volta por cima. Por que já não mostra que a gente já estamos ali firme e forte? Por que não mostra que meu pai trabalhou para caramba? Porque isso também faz parte, faz você se sentir bem, irmão. Faz você se sentir bem, faz eu me sentir bem. Fala, não, a gente não é só aquilo lá, não. Nós somos isso aqui também. Sabe o que é? E o Oruan não, desculpa, o MD Chef, ele falou um bagulho muito louco aí outro dia. Falou, não, mano. Se me chamar pra fazer um filme, eu vou. Mas eu vou já pra ser o pai, entendeu? Chega de sofrimento. E ele tá certo, cara. Ele tá certo. Ele não tem que ser o ladrão de novo. Ele não tem que ser o traficante de novo. Tem um bagulho que aconteceu na emissora que eu trabalho hoje, isso quando eu trabalhava na Liga, que eles me ligaram e era uma parada do final do ano. Aquela parada que os caras fazem, né? Confraternização, vamos ter uma gravação especial, onde um fulano... Aí começou a dizer nomes. Fulano de tal vai ser o câmera, o outro lá vai ser o diretor, aí vai ter outro que vai ser não sei o que lá mais, e a gente pensou em você ser o garçom. Aí eu pensei assim, por que eu tenho que ser o garçom? Eu falei, não, é porque a gente achou legal. Eu falei, não, tudo bem, mas por que eu tenho que ser o garçom? Não, é porque os outros já têm tudo bem, mas eu vou perguntar de novo. Por que eu tenho que ser o garçom? Não souberam responder, tá ligado? E eu falei, não vou participar. Não vou participar. Não, a gente vê uma outra coisa, não. Essa opção tinha que ser uma opção, sei lá, para outra pessoa. Quantas vezes vocês viram um garçom igual a mim por aí? É o que mais tem. Eu quero ser algo diferente. Entendeu? Eu quero que vocês me ajudem a elevar a minha imagem. Sabe o que é? Então, se a gente começar também a recusar certos papéis, eu acho que isso vai ajudar muito a gente. Sabe o que é? E eu ouvi uma vez, para terminar, eu ouvi uma vez um ator que infelizmente ele já se foi, que alguém falou no palco,
eu não vou aceitar fazer papel de empregada doméstica. Ele falou, o importante é participar. Não concordo. O importante é participar desde quando valorizem a sua participação. Tá ligado? É a minha opinião. Justo. Tá aí. Aí depois é você. Falou? Beleza. Eu tô deixando você controlar que você é o MC mesmo. Quando a gente olha hoje, né, 2024, 2025, uma galera que veio depois do hip hop, que hoje está fazendo o trap, está fazendo as diversas variações do funk, né? E que é uma galera que ascendeu socialmente e financeiramente, né? Que pega, vai lá no shopping JK, gasta uma bala de grana com roupa, com adereços, acessórios, coisas assim e tal, não sei o que mais. E depois chega e fala assim, a favela venceu. Só que quando a gente olha para as favelas, os problemas das favelas continuam sendo os mesmos sempre. Como é que você vê esse discurso de algumas pessoas, não digo que são todas, de algumas pessoas que pegam, estão lá vestindo roupas caríssimas e falam a favela venceu e a gente continua olhando a galera, a boa parte da favela não vencendo? Cara, eu acho muito egoísmo, assim, tá ligado? Porque você não tem mais um problema, você não tá mais sofrendo aquele problema. Então todo mundo, ninguém tá passando mais por aquele problema. Eu acho egoísmo isso, porque como que eu posso dizer que a favela venceu, sendo, como você disse, ela continua com os mesmos problemas, ou até piores, cara. Agora, se você disser, um favelado venceu, beleza, um favelado venceu, uma favelada venceu. Porque na minha concepção, inclusive, ser favelado é uma origem, tá ligado? Estar favelado é uma condição. E hoje tem muita gente que perdeu muita coisa no passado e que hoje vive numa favela. Mas ele não tem origem de favela, sabe o que é? Ele está favelado. E muita gente acha que hoje, por exemplo, se fala muito comunidade, né? Tem gente que não gosta de falar mais favela. E isso me deixa chateado. Porque parece que é uma rejeição que realmente da nossa história. Sabe o que é? Parece que, não favela não, por favor, senão a gente não vai ser bem visto pela sociedade. A gente nunca é bem visto pela sociedade. Você pode ter o dinheiro que for, você sempre vai ser preto. Sempre. Aquele que for, você sempre vai ser preto. Então, antes de saberem que você tem grana, eles vão te julgar. Eles sempre vão te julgar, irmão. Agora, quando você abre a carteira, quando você tira o seu cartão black, aí a coisa muda de figura. Só que você é interessante e bem-vindo enquanto o seu cartão estiver valendo. A partir do momento que o seu cartão der um bloqueio lá, mano, acabou o dinheiro, acabou a valorização. Já era, esquece. Então eu acho que é uma certa imaturidade falar a favela venceu. Por outro lado, vamos para o dilema. Por outro lado, a gente está vendo jovens que nunca tiveram nada na vida, que sempre escutaram histórias tristes, sempre viram famílias desestruturadas, sabe? De repente começam a ganhar uma grana e ninguém preparou ele para ganhar aquela grana. Ninguém chegou para ele e falou assim, ó, você vai ficar famoso, você vai ficar rico. A sociedade foi dessa forma. Nós temos que ter uma base forte aqui, caso aconteça alguma coisa, como acabou de acontecer aí. Nós vimos, pelo menos eu notei isso. Eu vi que tiveram um discurso mais politizado, digamos assim, depois que caiu na cadeia e depois que aí viu que o bicho pegou realmente. Essa conversa tem que ser antes. E ela não tem que ser feita assim, ó, você vai ganhar grana. Se caso você vier a ganhar uma grana e ficar bem, a situação é essa. Então fica complicado, porque o cara, quando ele estava na dificuldade, quando eu falo ele, mas eles e elas, né? Tem muita mulher agora também, graças a Deus, que não está precisando passar o perrengue que passava antigamente. Entendeu? Ninguém preparou, cara. A grana só está vindo. Só está vindo. E eles estão lá fazendo mais e mais e mais e mais e mais e mais. Porque a indústria é isso. A indústria quer que você produza. E quando você estiver produzindo, você está bem. Você está bem na fita. Você parou de produzir, não está dando mais lucro, geladeira. Isso é geral. Isso é para todo mundo, independente do estilo. Então, acho que tem que ter uma preparação melhor.
É um fato hoje que essa garotada pode ganhar uma grana, e pode ganhar uma grana fácil. Essa é a pura realidade. A dificuldade maior estava quando eles estavam sem grana, tá ligado? Mas não, cara, você faz um refrão aí, faz uma batida boa, pum, já bate 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, tá ligado? Já fica popular, você vai fazer o seu show, vai pra gringa, que agora os caras estão fazendo dinheiro lá fora pra caramba. Vai pra Dubai, vai pra Europa, vai pra um monte de lugar. Tem que aproveitar. Porém, temos que ter consciência de que isso não são as pessoas que estão te dando. Ninguém está te dando o espaço para você chegar e ser quem você é. É que você está dando dinheiro para essas pessoas. E muitas vezes você ganha tipo 10% do que você deveria ganhar. Você deveria ganhar o quê? 50%, digamos assim, né? De acordo com as empresas, você acaba ganhando 10% e acha que era maravilhoso, porque você conseguiu comprar o carro do ano. Só que você vai ver, mano, depois o cara não tem casa. Vai parar no carro? Eu acho que tem que ter uma orientação política, uma orientação financeira, para que essa garotada aí saiba aproveitar melhor o seu dinheiro. Como você falou, eles vão para o shopping e gastam não sei quantos. Mano, investe essa grana, monta uma empresa, gera emprego para os seus, tá ligado? Se você gasta 200 mil, sei lá, 100 mil numa loja, já é uma grana, você vai poder montar uma puta empresa fodida, dar emprego, gerar emprego, mudar o cenário social da sua quebrada. Mas quem sou eu, né, cara? Deixa eles discutir a parada deles, eu só peço que é o seguinte: a favela não venceu e nem vai vencer enquanto ainda estiver favelado, correndo aí, ó, sendo morto dentro de shopping, tá ligado? Sofrendo racismo a toda jeito, toda hora, ainda ficar na última fila do emprego, ainda ficar esmagado dentro de ônibus, de trem, tá ligado? A favela não vai vencer enquanto isso não acabar, tá ligado? E eu ainda sou romântico. Eu acredito que um dia ainda vamos ter a favela, onde as pessoas vão falar assim: tá vendo ali, ó? Ali é a favela. Aquilo ali já foi um grande quilombo no passado, cheio de sofrimento. Mas hoje está diferenciado. Eu espero que isso um dia melhore, até porque eu acho que o futuro do Brasil é preto, tá ligado? É a minha opinião, tá ligado? Ele estava na fila. Satisfação para falar com você também. Peço licença para falar. E eu gostaria de falar de um período, ali foi a época entre que você se desenvolveu com a DJ1, foi um momento muito marcante para a cultura popular brasileira, início do rap aqui. Vocês trouxeram muita cultura para o Brasil, né, de estudo que vocês faziam, até mesmo como você já falou, né, de vários nomes internacionais que você já estudava na época. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, né, naquela época, como que era, porque às vezes as pessoas acham que o músico, o artista vive só daquilo, não faz outras coisas, como hoje também, né? Eu trabalho com musicalização para criança, mas eu faço várias outras coisas também, que não dá para viver só disso. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse período, o que foi essa parte do período do álbum do Senhor Tempo Bom. Adoro muito aquela música do amigo da onde veio. Então assim, vocês... desculpa até a intromissão, mas eu sou primo do DJ1, então eu cresci com vocês fazendo isso. Eu me tornei musicista também por conta dessa questão familiar, e vocês são referência. Eu, quando vou para qualquer lugar e me falam de música, tá aí de DJ1, os caras que trouxeram a música mundial também pro Brasil. Os caras que vinham aqui para São Bento e faziam todo esse movimento que hoje já é diferente. Você se instalar na Roosevelt aqui e fazer um som, já tem uma outra conjuntura, não é igual como vocês faziam antes, tinha um break, tinha isso e aquilo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse período. Um período de muito trabalho. Era muito trabalho. E muitas vezes a gente trabalhava de graça para fazer parte do que estava acontecendo e também para divulgar o nosso trabalho, né, cara? Então já fizemos muito show,
que era fechado apenas do transporte, a gente vai dar o transporte. E a gente achava importante participar de certos eventos. Então era uma época difícil, era bem difícil, porque não podíamos exigir muito pelo que estava acontecendo, porque a gente poderia perder a oportunidade de divulgar o nosso trabalho e o que a gente e onde a gente queria chegar, né? Mas e também tinha a questão de infraestrutura. Eu me lembro que o DJ1 ele tinha um tape de rolo, se não estiver enganado, Akari, se não estiver enganado, e a gente tocava de tape de rolo. A gente nunca teve, naquela época, a gente sonhava em ter discos de vinil instrumental das nossas músicas, mas a gente não tinha. Então o que a gente fazia? Pegava os instrumentais que estavam nas fitas de rolo, levava o rolo junto pro show e tocava do tape de rolo. Colocava aqui, do lado, e era tudo certinho. Acabava uma música, dava a pausa, que sabia que a próxima era só apertar o play que ela vinha. E esse tape de rolo, ele tinha um problema no cabeçote, que ele só firmava com um grampo de cabelo. E esse grampo ele tinha que estar amassado, ele tinha que estar aberto como se fosse um marco. Então ele ficava mais ou menos num V assim, ó. E que ele fazia alguma coisa que ele colocava, o bagulho prendia e a gente conseguia tocar. E a gente conseguiu fazer os nossos shows dessa maneira. Uma vez no DF deu uma treta, cara, que o fulano chegou e soltou o play antes do tempo. Não era o momento ainda, cara, a música começou e só tava na apresentação. E o cara que trabalhava com a gente na época de agente, ele chegou e deu um tapa no orelha do moleque. Mas esse moleque era bandido. O moleque foi embora e voltou. Ixi, nossa. Foi mal treta, o bagulho foi foda. E tinha as alternativas, né? Essa era a questão do tape de rolo, beleza, a gente já tinha resolvido. No início não tínhamos o Technics, que pra mim até hoje é a melhor toca-disco pra DJ, é Technics. Existem outras boas hoje em dia, mas cara, peso, formato, a tecnologia da Technics, SL MK200, que chama de Miriduca, é demais. A gente fazia, para se virar com os instrumentais, a gente usava o tape de rolo. Eu me lembro que tinha uma música minha que era, porque agora é tarde, pode saber, Coisas do Amor. Nossa, cara, onde eu fui lembrar essa música? É uma música que saiu no lado 2 daquele single que tem corpo fechado. Inclusive eu não tenho esse single até hoje. Pegamos uma música da Madonna, que era Holiday. A gente fez o que? A gente colocou ela em 33, que era a versão que a gente tinha era 45. Colocamos em 33. Então ela ficava assim, ó. Ficou muito bom. Falei, ó, isso aí dá um rap. Aí eu começava, agora é tarde, pode saber. E fazia ao vivo, cara. Porque não tinha ela gravada. Então, as imagens, se tiver imagem disso hoje, que eu duvido muito, é uma raridade, cara, sem tamanho. Porque a gente ia para os lugares e falou, vou fazer uma música nova agora. Aí o DJ já pegava o disco instrumental, colocava, tirava o 45, deixava lá no 33 e mandava ver. E a gente foi se virando, irmão. A gente foi se virando, até que veio o DAT, MD, né? Como que era? Não era DAT mesmo, né? Era DAT. MD é outra mídia. Não é isso? Era Minidisc. Minidisc, né? Eu já pensei em outra coisa. Aí você espera. A gente se virava como podia. Aí veio o DAT. Quando veio o DAT, eu falei, pô, tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta. Só que aí veio o CD, né, irmão? Falei, puta, tecnologia mais de ponta ainda. Só que é o seguinte, eu aprendi que o digital é bom, mas nada supera o analógico, irmão. Por exemplo, eu adoro microfone sem fio. Adoro, acho muito louco, mas eu só confio 100% no microfone com fio. Eu não vou falar porque vocês vão copiar, mas eu vou lançar uma camiseta ainda dizendo, confio em microfone com fio. Porque o microfone sem fio, o melhor que seja, cara, a bateria pode estar sem carga,
Você pode ter uma interferência, apesar que agora o microfone, eu comprei um assim, que ele busca a frequência certa para você, a sintonia para você não se perder. Mas pode dar um pepino. Quantas e quantas vezes eu ouço, você está no meio e para. Aí você continua depois. Por quê? Ele é digital, cara. Ele pega os sinais, tá ligado? Por isso é negociável hoje. E aqui não tem erro, tá ligado? Aqui não tem erro, cara. Sabe o que é? Sem falar que se estiver bem seguro também, se alguém pegar pra você, cheia a roupa. O microfone, eu gosto muito de analógico, gosto de tecnologia. Eu tenho muita coisa digital na minha casa, de verdade, porque eu gosto. Mas tem uma coisa que não tem como trocar, é o analógico, gente. Analógico é analógico. E desculpem os digitais aí. É até um dilema, uma contradição, né? Eu tenho muita coisa digital, mas gosto do analógico. Fazer o quê? É assim mesmo. E falando pra você, irmão, a gente teve que se virar, usando tempo de rolo, começamos treinando. Você pode perguntar pro seu primo, a gente começou a treinar em 3 em 1. O 3 em 1, os primeiros tocadiscos. Tem 11 anos, eu vim do Nordeste pra cá, e eu acho que ele tem uma similaridade na importância desse legado, assim, né? Porque tem toda uma imagem do Nordeste de cangaço, de violência, afins, mas tem uma imagem que é musical, que é do forró, que ele tá próximo, e que eu acho que aqui em São Paulo tem uma conexão muito grande da cultura nordestina com a cultura negra. E o hip hop chegou pra mim no Nordeste inicialmente pela TV. E você é um cara que, além das obras musicais, você é um cara que está muito imageticamente, né? Seja no MTV ou seja em clipe, seja em documentário, né? Seja nos tempos da Santo, seja na Chic Show do Emílio Domingos, né? E outros tantos. Eu queria saber de você o que é que você acha da importância desse legado ou dessa documentação desse legado, já que eu tenho 39 anos e é a primeira vez que eu estou vendo você à distância de uma mão, né? Enquanto a galera que cresceu aqui em São Paulo. Então vamos pegar. Então é tipo, outras pessoas tiveram esse acesso para você na São Bento, em outros espaços, né? Então, para chegar nas pessoas demora um tempo. E a comunicação ajuda a gente a vencer essas distâncias. E eu queria saber de você um pouco disso, como é que você vê isso, essa importância. Cara, eu sou muito fã da cultura nordestina. Todo mundo sabe disso, quem me conhece sabe disso. Eu sou muito fã da cultura nordestina. Eu tive o prazer e o privilégio de conhecer Patativa do Assaré pessoalmente. Eu perguntei para ele sobre o que eu sei que ele conheceu o Lampião e foi muito amigo do Luiz Gonzaga. E eu perguntei para ele duas coisas que ele respondeu, duas coisas que me deixou muito emocionado. Ele falou assim, eu falei, e Lampião, Patativa? Ele falou, Lampião, a única coisa que eu posso dizer para você é que ele não é nada disso que estão falando por aí. Ele não é nada disso. Ele sempre vinha aqui, ele não é nada disso. Falei, Luiz Gonzaga. Falei, Luiz Gonzaga, ele sentava aí, onde você está sentado aí, ó. Quando ele vinha aqui, ele ficava sentado aí para ele manter ele. Eu fiquei muito emocionado. Porque o Patativa, ele é, como nós somos nas cidades grandes, nas grandes metrópoles, nós somos compositores de MPB, de rock, né, de rap e tal. O Patativa, ele já era um compositor do sertão, né, irmão? Ele é o cara que falava como era o sertão. Inclusive, uma das letras mais verdadeiras e tristes que eu conheço, mais verdadeira, é dele, que é a Triste Partida. A Triste Partida, quando eu vi a primeira vez, eu chorei. Eu falei, pô, mano, esse povo vem de lá pra cá, só tudo isso. E chega aqui ainda tem gente que quer falar mal desse povo brasileiro. Então eu sou muito fã por toda a história. Eu tenho um prazer enorme de ter no meu trabalho agora a participação de Caju e Castanha. E eu tenho a nítida impressão de que o repente brasileiro é o rap brasileiro. Tá ligado? É o rap brasileiro. Porém, nós tivemos que ouvir a batida gringa, pesada e eletrônica, para a gente poder se identificar mais e fazer o nosso rap. Mas assim como eu sempre tenho essa parada de viajar um pouco, sabe? Assim como o Miles Davis convidou o Hermeto Pascoal para fazer alguma coisa no show deles e o Hermeto mostrou algumas músicas pro Miles Davis. O Miles Davis pegou essas músicas, colocou no disco dele sem me dar crédito, certo? Assim como o Deep Purple apareceu, acho que 2 ou 3 anos depois
da pobre menina rica. Pam, 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 pam. Então eu acho que também o rap brasileiro pode ter sido escutado por algum grupo que chegou lá e falou assim, vamos fazer o rap. Porque a gente já, é uma questão milenária esse o repente brasileiro, né? Então a gente tem muita coisa para mostrar para as pessoas sobre a cultura brasileira. Falando sobre a TV, a primeira imagem que eu vi do hip hop foi na TV. Foi no programa Multishow, vídeo show, em 1980 e poucos, 83, sei lá, uma coisa assim, 82, não me lembro. E era um cara dançando break, girando de costas. Cara, sou amigo de um parceiro que é meu parceiro até hoje, irmão. Ele tem mais de 40 anos de amizade. Eu saí correndo da minha casa, o comercial falou, e depois dos comerciais, aqui no Video Show, a nova mania dos norte-americanos. E o cara girando de costas, eu falei, não acredito, mano. Eu tenho que falar pra ele, saí correndo. Eu falei, Hélio, assiste o Video Show agora que vai passar a nova dança. Ele viu também, ficou doido. Eu falei, isso aí é a evolução do que a gente já faz agora. Porque a gente ia pros bares pra dançar soul, né? Dançar passinho marcado. Às vezes ficava na casa de família, porque casa de família antigamente os bailes eram os melhores, mano. É sério. Tinha gente que não ia pro baile de salão pra ficar no baile de casa de família. O bagulho era doido. E a gente dançava, então era a evolução daquilo que a gente já fazia, tá ligado? E então o hip hop chegou pra mim dessa forma, pela TV também. Chegou pra você da mesma forma que chegou pra mim. E hoje estamos aqui falando do mesmo assunto que conhecemos pela televisão, mas falando pessoalmente, ao vivo e a coisa. É, o hip hop tem essa mania aí, irmão. Eu só queria fazer um comentário sobre esse negócio da televisão. Há alguns anos eu vi um documentário sobre o hip hop no Rio, né? O começo da cena do hip hop no Rio e tal, não sei o que mais. E aí aparece o Marcelo D2 falando, não sei se ele já deve ter falado isso pra você, talvez, falando que a primeira vez que ele viu rap foi você e o DJ1 no Fausto Silva, e que ele pegou e falou, ali eu descobri o que eu queria fazer na minha vida. Pode crer. Né? E foi TV aberta, programa do Fausto Silva. Né? A gente tem mania, né, de hoje em dia a gente fala assim, TV aberta, né? Que nada, assim, é um canhão que chega em muita gente. Chega em muita gente. Então assim, pô, é isso aí, cara. Você fez o Marcelo D2 virar o que virou. Não deu culpa de nada. Ele disse o seguinte, ele falou pra mim assim, cara, eu vi você lá no Faustão. Aí de repente, pô, eu tô passando pra rodoviária, você tá lá fazendo a mesma coisa que você tá fazendo na televisão, cara. A mesma coisa. Então acho que ele viu, na época, nós estávamos na rodoviária do Rio, ele nos viu e a gente estava fazendo uma fita, ou seja, devia ter alguém dançando, devia estar mandando alguma rima. Então a coisa era muito verdadeira, assim. Então eu fico muito feliz quando ele conta essas histórias, porque são coisas que não estão gravadas. Quer dizer, agora tá, né? Sim, eu vi no filme. Eu só queria complementar uma coisa legado, e aí na resposta do Taíde ele falou sobre o repente, né? E é muito dessas construções mesmo enquanto hip hop no geral, porque a gente acaba aprendendo a ouvir, a escutar bastante coisa e aprendendo a gostar por conta desse legado que aconteceu. E aí, o colega disse que é do Nordeste, né? Enfim, obviamente para das melhores regiões, aí todo mundo sabe o porquê, né? Não precisamos reafirmar aqui que é muito importante para a cultura até do paulista mesmo. E me veio à mente Rapadura. Rapadura é um grupo de hip hop, né? Com origem no Ceará, né? Na capital lá, Fortaleza, e chegou muito forte aqui em São Paulo. E eu particularmente sou muito fã, eu gosto muito porque tem esse repente nordestino, eles se intitulam como rap de cangaço, né? E ao mesmo tempo o freestyle deles é muito rápido. E você tem que... é um freestyle fatídico e verdadeiro, que também fala e canta as mesmas mazelas que acontecem, porque no final das contas, seja Nordeste, Sudeste, se você tá em quebrada, irmão, você vai sofrer da mesma forma. Então, só que a maneira de cantar é diferente. O bacana é que eles adaptaram lá. Então, possivelmente foi lá nos anos 80, Taíde, que deve ter chegado lá, né, no Nordeste, só que eles adaptaram pra eles, sem perder a essência, sabe? Isso é legal, isso também é rap. Então, e aí quando volta para o Sudeste de novo, eu confesso que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de assimilar, não, esse daqui, mas por que é esse rap? O Rapadura é um cara muito gente boa, muito inteligente.
tem o dom da rima, as pessoas fazem speed flow e por aí, e o Rapadura faz de um jeito que você consegue entender o que ele está falando, por mais rápido que seja. Exato. Sabe? Ele tem esse dom. E tem muita coisa boa no rap brasileiro que tem essa mistura do sotaque nordestino que eu gosto tanto. Temos o Zé Brown, ex-Face do Subúrbio, tem, falando do Rapadura, e temos também Totonhos Cabra, que eu gosto demais, cara, é um bagulho muito louco. Então nós temos, só para você ver, o Face do Subúrbio, nos anos 90 teve um documentário, uma reportagem sobre o rap brasileiro, e quando a reportagem chegou dentro da casa deles, tinha um quadro meu na parede, ele tá de DJ na parede. Cara, eu falei, caramba, mano, tem gente que pegou um pôster meu, colocou numa moldura, furou a parede para colocar na parede da casa dele. Então eu tenho que valorizar isso aí, sabe o que é? E graças a Deus eu tenho uma afinidade muito grande com o povo nordestino. Nelson Triunfo é meu amigo, irmão, sabe o que é? Já gravei música com ele, com Chico César, com o próprio Rapadura. Então eu tenho um grande agradecimento ao Nordeste, porque o Nordeste é rico em tudo que eu vejo, pô, as pessoas inteligentes, os melhores humoristas, gente muito inteligente. Eu gosto muito, cara, eu gosto demais. Eu ouço repente quase todos os dias. Tem um repente que eu gosto muito, que eu comprei um vinil, tá na hora de terminar, né? O cara chega perto, o cara vai acabar. Tem um repente que eu gosto muito. Comprei um vinil há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, comprei esse vinil. E é João Quindingues e José Ferreira, se eu não estiver enganado. Que é um desafio, cara. Isso me remeteu aos desafios de rima que tem hoje. E é tudo muito bem estudado. Aonde um fala pro outro assim: João Quindingues, me diga se é verdade, se você é poeta de estudo, se garante no pinho, canta tudo, me apresente uma sua novidade. Por favor, não engane a humanidade com poesia mal feita sem valor. Que aqui tem doutora e tem doutor, pra saber de nós dois quem canta ruim, pois cantar uma tela igual a mim é preciso que seja cantador. Aí o outro responde: tô dando aula na casa dos ingleses, Camarão expulsando os holandeses, sou Olavo Bilac, o escritor. O meu verso é tão puro quanto a flor, com suave perfume que ela tem. É o povo que diz que eu canto bem, me exibir pra você não é preciso, tudo quanto eu cantar é de improviso, sem ajuda dos versos de ninguém. Eu falei, uau, que é isso? Isso é riqueza, irmão. Isso é riqueza pura. Então eu sou muito fã do povo nordestino. Muito obrigado, irmão. Sou fã de verdade mesmo, tá ligado? Pode falar. Gente, a gente precisa encerrar. Tem espaço para mais uma pergunta ali. Ele foi mais rápido. Uma partilha muito mágico daqui. Sou do Rio Grande do Sul, outro no extremo também. E o que eu queria te perguntar, que eu ouvi recentemente seu último álbum, um álbum muito atual, tendo em consciência de que o fascismo vem crescendo no mundo, né, que a gente tem que realmente estar com essa lanterna assim, mostrando que a gente precisa ter consciência quanto humanidade, né, quanto essa fraternidade, né, com o próximo. Então, te agradeço pelo último álbum, foi uma pedrada atrás da outra, assim, gostei muito, de verdade, mexeu comigo, assim. E eu queria te perguntar se teria como dar algum spoiler, assim, o que viria para as próximas safras da sua composição, se tem alguma coisa assim que poderia dar uma pitadinha assim pra gente. Eu vou te falar que cada dia é uma fornada, você acredita? Cada dia é uma fornada, irmão. Agora eu vou começar a escrever uma nova história, né? Que provavelmente vou passar sobre histórias que já se tem, que precisam ser revistas e faladas novamente, porque infelizmente esses problemas são problemas que perseguem o povo negro brasileiro
E eu nunca vou deixar de falar sobre esses problemas, né? Então eu vou sempre bater nessa tecla, sempre vou falar sobre esse problema. Eu acho que é um papel importante que o artista deve ter. O artista ele pode se manifestar de várias maneiras. O pintor ele pode fazer um quadro falando sobre aquele problema, assim como uma estilista ele também pode fazer uma roupa baseada em um fato verídico. E a música, né, os cineastas eles fazem muito isso. Quando você lança um livro, você também pode falar sobre isso. A música fala sobre tudo, né, cara? Então eu não posso perder a oportunidade de falar desses problemas. E quando eu fiz O Corpo Fechado, Mente Aberta, não foi uma provocação, mas foi uma afirmação de que eu ainda sou o Taíde do Corpo Fechado, de 1988, de 85, dançando break, mas que hoje está de mente aberta para poder absorver tudo que for positivo e poder definir na vida dele o que é negativo, o que não é bom. Sabe o que é? Eu não sou mais aquele garoto que podia pensar rap 24 horas por dia. Podia dançar break 24 horas por dia. Mas o meu amor por essa cultura, por essa arte, continua mesmo. Eu tenho que dividir com os meus compromissos hoje em dia. Né? Hoje eu tenho família, tenho filhas, tenho esposa, tenho um cachorro que sai mijando pela casa toda, tenho que acordar de madrugada para limpar, e tenho minha atividade com a TV, faço viagem por aí afora. Então eu não posso, infelizmente, fazer isso 24 horas por dia. Então os momentos que eu for fazer, eu tenho que falar desses problemas, cara. Não é porque hoje eu sou menos parado pela polícia que eu não posso dizer que ela gosta de mim. Eu não posso dizer, achar que esse problema não é mais meu. Tem um monte de gente igual a mim, da mesma origem, no mesmo lugar onde eu nasci, onde eu vivi, e lugares que eu talvez nunca vá conhecer, que passam os mesmos problemas. Então o problema ainda é meu, cara. Quando eu estou na minha casa dormindo sossegado, tem um monte de gente sofrendo por aí, cara. Seja na mão da polícia, seja na mão dos políticos, não importa, o sofrimento ainda continua. E é um problema meu também, cara, porque eu sei a origem dessas pessoas. Eu sei que se eu não estivesse onde estou hoje, eu estaria com certeza sofrendo alguma coisa, qualquer tipo de violência agora. Eu estaria num lugar onde a violência impera, infelizmente, tá ligado? Só que esse problema ele pode ter diminuído pra mim, mas ele continua para os outros que estão lá. Então, cara, eu nunca vou cruzar os braços e achar que o problema acabou. Porque enquanto esse problema estiver por aí, ele é meu também, né? Eu só sou famoso, mas ainda sou mesmo cara da favela, tá ligado, irmão? Que dançou break, começou escrevendo em cima do rap gringo, que passou várias vezes debaixo da catraca, às vezes já ficava perto da porta, assim que abrisse ele já ia, tá ligado? Então eu só tenho que valorizar a oportunidade que tenho hoje e fazer valer a minha missão, para falar da realidade que acontece com o meu povo, independente do patamar que eu atingi, entendeu? É isso aí. E muito obrigado pela presença de todos e todas vocês também, e a atenção que me dá. Muito obrigado mesmo. Foi incrível. Só lembrando vocês, Inédit continua até o dia 22, né? Cinema, música, shows, palestras, encontros incríveis como o de hoje.